Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 7, dos versículos 14 ao 23. E aqui Jesus continua, na verdade, um texto que já se iniciou no evangelho, que nós compartilhamos ontem, que a igreja nos propôs no dia de ontem. Primeira metade do texto, respondendo a esses homens, Jesus é bem incisivo e entra em um embate com eles. Já na segunda metade que nós estamos, ele passa a falar para uma multidão que estava perto dele, dizendo: olha, compreendam, o que torna o homem impuro não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai de dentro dele, o que sai do seu interior, né? E ele diz àquelas pessoas, ele frisa isso que ele está falando, né? Olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou seja, preste atenção. Quem está ouvindo, reflita no que eu estou falando. E ele vai explicar para os seus discípulos que o que sai do ser humano é o que torna ele impuro, né? Porque é dentro do coração humano em que as más intenções, tudo que é imoral, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, né? Avareza, maldade, a fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, são ali colocadas, é ali que elas nascem, de dentro do coração. E quando isso sai, torna então o ser humano impuro, pecador, né? E quantas vezes nós não estamos olhando para o que está ao nosso redor, para o comportamento dos outros, para como está a sociedade nos dias de hoje, e estamos culpando essas coisas pela maldade, por tudo que acontece, né? Ficamos distribuindo culpas, pensando tentando encontrar culpados pelas coisas, e na verdade isso tudo é uma perda de tempo. A sociedade ela está ruim hoje, né? Ela vai de mal a pior hoje, como ia de mal a pior há 50 anos, e como ia de mal a pior a 100, a 150, a 500, a 1000. Isso é natural, né? As coisas mudam, mas o mundo ao nosso redor ele está imerso na maldade. Ele está imerso na falta de esperança, ele está imerso no medo, ele está imerso na escuridão, está imerso em tudo que está longe de Deus, né? Está imerso em si mesmo, estar em si mesmo é estar longe de Deus. E cada época humana tem a sua característica, cada época da história ela tem, digamos que um núcleo do pecado característico, né? Às vezes é sexual, às vezes é violência, às vezes é outras coisas, né? Quando nós olhamos para as sociedades antigas, bíblicas, eram sociedades sangrentas, sanguinolentas, né? Enfim, em alguns momentos da história, um apelo sexual desmedido, como acontece talvez nos dias de hoje, enfim. Mas nós não podemos nos permitir ficarmos zangados, azedos, sermos pessoas que olham apenas para isso e com isso acabam se afastando de Deus. Estou dizendo que entra no pecado, mas estou dizendo que permite que a queixa, que o se escandalizar, né, entre dentro de nós. Nós não podemos permitir vivermos dentro dessa gaiola, digamos assim, a gaiola do escândalo, né? Estou escandalizado com o que está acontecendo, não creio. Ou das queixas, né? Vive sempre falando que as coisas estão ruins, não sei o quê, né? Nós não podemos ser verdadeiramente religiosos, cristãos, espirituais, se vivemos imersos na lamentação. O que nós podemos fazer é pedir a Deus a graça de, primeiro, não nos escandalizarmos com essas coisas, mas de termos, ou de sermos, melhor dizendo, a solução para isso. No nosso microambiente, onde nós podemos atuar e levar num grau de mudança, que nós o façamos. Pedirmos a Cristo que Ele blinde a nossa mente para que nós não fiquemos poluídos de queixas, não sejamos pessoas azedas, pessoas hipercríticas, porque isso também não é um comportamento cristão. Não é só pecar que não é um comportamento cristão, mas ficar prestando atenção nessas coisas e viver imerso nas críticas e no falatório e no azedume também não é cristão. Então que a partir do evangelho de hoje nós possamos entender que Cristo nos convida a olhar para a vida e para o mundo a partir da ótica dele, não a partir de uma ótica da reclamação, do pessimismo
e da hipercrítica. Deus abençoe você. Até amanhã.